E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Continuando a falar aí da questão do Tribunal do Júri, quero só trazer algumas informações aqui importantes para vocês no que tange a questão de recurso, né, de sentença proferida por juiz lá no plenário do Tribunal do Júri. Então, imaginemos que o sujeito tenha sido condenado a uma pena X, tá? E a pergunta que se faz é: pode, né, a defesa, por exemplo, recorrer? Pode, sem nenhum problema. Bom, temos aí duas possibilidades. Quando a sentença, né, em que a defesa está recorrendo for referente, por exemplo, a combater a, a pena aplicada pelo magistrado, pelo juiz-presidente, por exemplo, a defesa entende que a pena é muito alta e recorre, né, com esse sentido, de diminuir a pena, o tribunal pode dar provimento e, por exemplo, baixar essa pena que foi fixada pelo juiz, ok? Pelo juiz togado, pelo juiz presidente lá do tribunal do júri. O tribunal não pode absolver o réu porque foge da competência dele, porque quem decide pelo princípio da soberania se condena ou se absolve nesses casos é o conselho de sentença. Ah, Zé Carlos, então se o conselho de sentença, por exemplo, condena o réu, né, e a gente percebe nitidamente que o conselho de sentença julgou de forma contrária às provas dos autos, ou seja, errou mesmo, fez uma injustiça lá, não cabe recurso? Cabe recurso. Está aqui no artigo 593 do Código de Processo Penal. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Aí você tem aqui o inciso terceiro, ó, das decisões do Tribunal do Júri. A linha D de dado. Por a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Gente, só que nesse caso aqui, o que vai acontecer? A defesa vai recorrer e não vai pedir absolvição do sujeito, ok? Porque o tribunal não pode absolver o sujeito. O que a defesa tem que requerer no seu recurso? Que essa sentença seja cassada, que seja anulada, porque essa decisão é contrária às provas dos autos, devendo o réu ser levado a um novo julgamento, ok? Ocorrendo um novo julgamento, ou seja, se for dado provimento ao seu recurso de defesa e o réu for a novo julgamento, depois desse julgamento, independente do que acontecer, se o réu for condenado novamente ou se o réu for absolvido, né, é, não vai caber outro recurso de apelação, ok? Então, gente, preste atenção quando você estiver trabalhando, porque se você estiver trabalhando com a ideia, né, de anular o julgamento, ou seja, fazer com que o tribunal determine, casse aquela sentença, né, que foi ofertada, né, pelo conselho de sentença, o tribunal vai ter que determinar a realização de um novo julgamento, um novo plenário, tá? E não tem competência para absolver, desfazer aquela decisão do conselho de sentença pelo princípio da soberania. Tem até um julgado aqui do informativo 730 do STJ. Vou ler aqui para vocês, tá? Isso é uma jurisprudência até já batida nesse sentido. Então, nós temos o informativo 730 de 2022 do STJ que fala lá a matéria, tá? Tema: Tribunal do Júri, veredito condenatório. Manifesta contrariedade às provas dos autos. Cassação da sentença. Submissão dos réus ao novo júri. A novo júri. Absolvição imediata, impossibilidade, tá? Por mais que exista um erro ali, o que vai acontecer pelo princípio da soberania do conselho de sentença, dos jurados, o réu vai ser levado ao novo julgamento. Destaque, continua lá, o reconhecimento da manifesta contrariedade entre o veredito condenatório e as provas dos autos gera a cassação da sentença e submissão dos réus a novo júri, mas não a sua absolvição imediata pelos juízes togados, na forma do artigo 593, parágrafo 3º, ok?
ok? Que diz o 593, parágrafo 3º. Ó, se a apelação se fundar no número 3 da linha D deste artigo, e o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Então, não vai poder, pelo mesmo motivo, se caso o réu seja condenado, a defesa requerer anulação, requerer a cassação dessa sentença, porque os jurados julgaram de forma contrária às provas dos autos. Então, cabe esse recurso nesse sentido. Continua lá. Em respeito à competência constitucional dos jurados, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, o reconhecimento da manifesta contrariedade entre o veredito condenatório e as provas dos autos implica a cassação da sentença e a submissão dos acusados a novo júri, na forma do artigo 593, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então não é absolvição, gente, é cassação da sentença determinando que o réu vá novamente ao plenário do júri, seja julgado novamente, tá? O pedido absolutório, aliás, seria mesmo inviável, por caráter de base legal. Trata-se de norma legal que equaliza a soberania constitucional dos vereditos com a possibilidade de seu controle jurisdicional, sem, contudo, permitir a substituição do júri por juízes togados. É claro, né, gente? Tem que ser. Se nós temos o princípio da soberania, né, do júri nas suas decisões, o que mais você vai poder fazer? Simplesmente cassar essa decisão se ela for realmente contrária às provas dos autos. Jamais vai poder o tribunal, os juízes de direito togados, decidirem por uma absolvição direta, porque estaria tirando da competência dos jurados, né, que tem a soberania do voto e de decidir a vida do sujeito lá, ok? Então fica essa informação para vocês aqui. Cabe a possibilidade de sentença, de recurso contra a decisão dos jurados, e aí, nesse caso, vai cassar a sentença e o sujeito vai ser levado ao novo júri, se for dado provimento ao recurso. E se você também recorrer para diminuir a pena, aí sim o tribunal pode, né, diminuir a pena fixada pelo juiz de direito por uma pena mais baixa, por exemplo, ok? Por exemplo, você pode estar recorrendo primeiro para que a sentença seja cassada, afirmando que a condenação foi contrária aos autos, contrária às provas dos autos, e subsidiariamente, se o tribunal não entender dessa forma, que seja dado provimento para que, por exemplo, diminua a pena de 20 anos para 12 anos, ok? Isso é possível? O tribunal pode negar provimento ao seu recurso no que tange, né, a cassação da sentença, dizendo que os jurados já acertaram, porém o juiz errou e aí pode dar provimento para diminuir a pena, por exemplo, no quanto que eles entenderem que seja justo, ok? Então é possível que isso aconteça. Então fica essa informação aí para vocês que estão estudando, que vão atuar, enfim, para ficar atento a esses detalhes. A apelação referente ao tribunal do júri, né, em que pese ter o mesmo prazo, essas coisas todas, ela tem as suas peculiaridades, conforme a gente está vendo aí. Logo estou trazendo todas as informações para vocês aí. Grande abraço.